Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que sempre nos acompanham aqui no Pode à Sua Porta e estão sempre ali colocando comentários e curtindo. Obrigado para a Celina, para a Terezinha, para a Tiele, que logo eu quero fazer um podcast com a Tiele, que é da Arti. Quero também mandar um abraço para a doutora Carol e para a doutora Dani. Elas estão sempre nos acompanhando aqui e nos incentivando para trazer as personalidades da região. Você já sabe, né? O nosso Pode à Sua Porta é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. Pessoal, o nosso convidado da entrevista hoje aqui no Pode à Sua Porta é uma pessoa fantástica. Eu conheço já muitas histórias que ele já me revelou sobre a sua história de vida e ele veio compartilhar com muita generosidade um pouquinho aí das histórias dele. Mas quem é ele? Ele é um grande conferencista dentro das igrejas, ele é corretor de imóveis e teólogo. Com vocês, o grande Michael Bairré. Bem-vindo, Michael. Obrigado aí pela recepção, Diego. É uma maravilha estar aqui com vocês, para mim é um privilégio. Muito obrigado. Então a gente fica feliz quando um convidado vem aí, se prontifica a vir contar aqui um pouquinho da história no Pode à Sua Porta. Michael, eu tenho alguns temas que eu gostaria de abordar contigo. Né? O principal é como ser um conferencista pelo Brasil todo, mas antes disso eu queria saber o seguinte, um pouquinho da tua história para as pessoas que estão nos assistindo, conhecer de onde é o Michael, como é que foi a sua história, como é que ele chegou até aqui em Torres. Podia contar para nós? Claro, eu sou de uma cidade chamada Cacequi, uma cidade pequena na fronteira oeste do nosso estado. Cacequi, que na linguagem indígena quer dizer Rio de Cacique, uma cidade onde ela é considerada uma ilha fluvial porque os rios ficam em volta da cidade, o Rio Caciqui, Rio Biqui e o Rio Santa Maria. E os índios se reuniam nessa cidade, principalmente os caciques, para tomar as decisões da tribo. Aí originou-se então o nome de Cacequi, é o nome da cidade. Uma cidade maravilhosa, né? Ela foi por muito tempo a capital da melancia. Bárbaro. Então, realmente lá era melancia de manhã, de tarde e de noite. E é melancia quente, fria? De tudo que é jeito. A melhor coisa que tem, Diego, para quem gosta de melancia, é ir na lavoura e comer ela direto da lavoura. E não morre se comer não, quente? Não morre. Pode ir pro sol, é uma maravilha. Sabe que a gente tem aquelas questões da mãe, quando era pequeno, não vai comer melancia pelo sol, guri. Mas a gente sempre aprontava, ia para a lavoura e comia. Sim. Então a cidade de Cacique é uma cidade muito legal, uma cidade que tem muita história. Ela tem a maior ponte férrea da América Latina. Então tem muita história ali pela rede ferroviária também, né? Uma cidade que hoje não deve ter mais do que 16 mil habitantes, a cidade que realmente mora no nosso coração. Depois de lá, fomos para o quartel, servi o Exército de Santa Maria, estudar em Santa Maria, vim para Porto Alegre. E houve um dia também que chegamos aqui no Morro do Farol. E aí olhamos, eu e a esposa, eu e a Anice, olhamos ali aquela beleza do Morro do Farol ali. E ela disse para mim, eu moraria nessa cidade. Deu 2 meses depois, nós já estávamos aqui na cidade de Torres, cidade que é maravilhosa e hoje é a nossa paixão. Que legal. Mas, Michael, agora eu quero que tu conte um pouquinho da tua história como conferencista. Até vou intitular o seguinte, a história vai ser de pagodeiro a pregador. Então, o que significa isso? Tu vai nos explicar. Então, como é que é a história de uma pessoa que trabalha dentro de diferentes comunidades, que tu conhece hoje o Brasil todo, pregando a palavra de Deus. E eu queria que tu falasse como é que foi a tua experiência, como é que tu chegou até Jesus, né? Como é que tu te converteu, porque o Michael era pagodeiro, vida louca, todo aquele negócio. Então conta pra nós aí como é que foi. Então tá, a minha história de conversão, né, de como eu virei um conferencista, um pregador, conferencista, aquele como tu bem falaste aí, prega em vários eventos do Brasil todo, as igrejas convidam, fazem um evento, uma conferência referente a alguma área, seja ela uma área de avivamento espiritual, de curas, de libertações, de ensinamentos, né?
E aí convida um conferencista, né? Geralmente o conferencista é um pastor, um evangelista que trabalha dessa forma, indo em vários eventos. E é chamado de pregador itinerante, até porque ele não fica somente fixo num determinado lugar. Ele sai por vários lugares, várias regiões, né? E nós tivemos o privilégio aí de 20 anos de ministério, né? Pregando por todo o Brasil. Depois que casei, minha esposa acompanhando também, louvando ao Senhor. Nós tivemos várias experiências. E a minha conversão se deu, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre, né? Ainda não era cristão, não era convertido. Veio de Cacequi? Vim de Cacequi. Mas veio para servir ou tu serviu lá? Não, eu servi em Santa Maria, e de Santa Maria eu vim para Porto Alegre. Cheguei no Porto Alegre, trabalhando numa área que eu gostava. Eu comecei trabalhando na área de jornalismo. Eu fiz jornalismo na UFSM. E aí fui trabalhar ali em alguns jornais locais de Porto Alegre. E aí conheci um pessoal na noite, fui conhecendo o pessoal, uns amigos, e um deles me convidou para fazer parte do grupo de pagode deles. Grupo de pagode bastante conhecido hoje, inclusive já cantou no Faustão, já cantou... Fala o nome aí, né, Mike? Fala o nome, vai ter os fãs aí. Hoje eles estão, o grupo é Louca Sedução. Louca Sedução. Isso. Vários amigos ali que hoje estão famosos, né? Alguns desses amigos depois saíram, foram para a Europa, estão trabalhando em outras áreas lá. E daí houve um dia que eu fui para um show, era em Sapucaia esse show. E à noite, depois do show ali, que o pessoal que ia para as festas, né, que aí iam fazer as festas deles. E naquele dia eu senti algo diferente, veio uma voz no meu ouvido dizendo, vai para a igreja. E eu senti algo, como assim para a igreja? Hoje a gente pensa que, tem tudo que eu preciso, um jovem da época, né, não preciso para a igreja é para quem está precisando demais, né? Mas sabe que aquilo foi tão forte, Diego, foi tão marcante na minha vida, que eu peguei um táxi, me lembro como se fosse hoje, paguei R$80, de Sapucaia até Porto Alegre, fui tomar meu banho, fui deitar e aquela voz forte comigo. Irmão. E quanto tempo faz isso aí, mais ou menos? 20 anos. Então, 20 anos, R$80. Era dinheiro? Era dinheiro. Mas também atravessei a região metropolitana. Pois é, imagina. Não tinha Uber ainda. Era só vida louca mesmo e... Vida louca. Era uma vida realmente louca. Mas daí pegou o táxi, conta pra mim. E aí veio aquele desejo de ir para a igreja. Cheguei, e eu sabia que tinha um pastor na rua. Homem de Deus, ele é conhecido. As pessoas sabem quem é o homem de Deus. Com certeza, se eu te perguntar agora, vem à memória pessoas que tu sabe que são homens de Deus. Então, naquela época, tinha um homem de Deus lá, e eu disse, eu vou lá falar com ele. Bati palma na frente da casa dele, e ele disse, pois não, meu jovem. Eu disse, eu posso ir na sua igreja, pastor? Ele olhou para mim e disse, bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça. Perguntei como ele fazia para ir na igreja, que ele era pastor no outro lado da cidade. E ele disse, não, amanhã tu chega aqui tal horário, tem um ônibus que eu levo. E eu perguntei para ele, mas quanto o senhor vai me cobrar para me levar? E ele disse, de graça Deus me deu, de graça eu vou dar. E aquilo me marcou, por onde é o que eu precisava. Entrei no ônibus no outro dia, preocupado, nervoso e também com aquela vergonha, né? O que eu estou fazendo no meio desses crentes? Pensei, né? O crente era conhecido por falar as línguas dos anjos, conhecido por dar glória a Deus, aleluia. Então o que eu estou fazendo no meio desses dois aqui? E noites anteriores tu estava na festa fazendo... Na festa, na gandaia. E daí e essa voz, tu escutou a voz falando isso quando estava na igreja? A voz, foi audível a mensagem de Deus. Vai na igreja. Desci, falei com o pastor, fui no culto, chegando no culto, Deus falou comigo, usou uma pessoa, falou comigo. E o interessante é que Deus usou uma pessoa para falar comigo de algo que ninguém sabia. Isso é o interessante. Deus fala conosco e mostra ser Deus de coisas que só tu sabe. Só tu e ele sabe. Então Deus falou comigo a realidade da minha vida, que estava no meio da festa, estava realmente vivendo aquele auge do que todo jovem acha que está vivendo, mas dentro de mim, no meu interior, havia um vazio, havia um espaço que só Deus poderia preencher. Então fui para a igreja, Deus falou comigo, me converti, e aí Deus falou que eu ia ser um pregador da palavra. E eu disse, eu, pregador? Não é para mim isso. Sabe que Deus confirmou a mensagem, Diego, e comecei a ler a Bíblia, ler livro, buscar, orar. Eu tinha assim o costume, tenho ainda alguns, de orar num monte,
quer buscar um lugar mais reservado, quieto, para falar a sós com Deus. Reunia com alguns amigos, alguns jovens, íamos lá orar, buscava Deus, e Deus começou a me fortalecer espiritualmente. Eu comecei a entender da Bíblia, buscar conhecimento, e aí comecei realmente a ter aquele desejo de pregar. E começou a vir os primeiros convites. O primeiro convite foi na região metropolitana também, foi em São Leopoldo, que eu preguei a primeira mensagem numa campanha. Depois dali veio os convites da minha congregação local. E eu fui ministrando, pregando. Daqui a pouco Deus começou a fazer sinais, maravilhas, curas. Pessoas foram curadas, tocadas por Deus, libertas. E aí o ministério começou a ter um conhecimento, um reconhecimento. Aí começou a ter os convites. Convite aqui, convite ali. Comecei a rodar o estado primeiro. Várias cidades do nosso estado, pregando a palavra. E aí foi acompanhando. A Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. E Deus foi fazendo curas. Houve momentos que eu estava pregando na cidade. Uma história, começando uma história para ti já. Estava pregando numa cidade, Viamão a cidade. Eu estava ministrando, comecei a pregar, ministrar. E antes de começasse a sair na introdução, a igreja ficou eufórica, alegre. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? O pastor disse, mamãe, tu não está entendendo. O porteiro, ele é cego de nascença. Começou a ministrar, ele foi curado, está enxergando. A glória desceu na igreja. Então, isso é algo que marca o ministério da gente, marca a vida da gente, que eu estou te contando aqui agora, e o meu coração tá tremendo aqui. Ô, Maico, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu conheceu praticamente o Brasil todo, tá me falando dos 26 estados, tu conheceu, faltou qual só? Faltam 4 estados. Qual dos mais te marcou, assim, que as pessoas te receberam com todo amor e carinho? Teve algum estado, tem diferença nos estados ou é todo mundo igual? Tem sim, o povo nordestino é muito bom. O povo nordestino é o povo que te acolhe, é aquela simplicidade, aquela alegria, e realmente todo culto é uma festa. Eles te tratam muito bem. São Paulo foi muito bem recebido também. E espiritualmente também são igrejas, são pessoas que buscam muito a Deus. Eu fui pregar no Rio. Uma das primeiras mensagens que eu preguei fora do nosso estado foi no Rio de Janeiro. Foi muito bom, uma grande experiência também. Deus falou comigo um dia antes que eu iria atravessar o estado, e realmente aconteceu. Chegou pela manhã, alguém disse para mim, olha, eu tenho umas passagens aéreas para o Rio de Janeiro, e eu não sei por que eu recebi elas e eu não vou viajar. Só que um dia antes, na madrugada, alguns pastores me ligaram dizendo que eu tinha sido escolhido para ser o pregador do evento lá no Rio de Janeiro. Só que ninguém sabia que eu era pregador, como que foram saber que eu era pregador? E daí, mas foi alguém da igreja veio e te deu um irmão assim? De manhã fui para a padaria, chegou o irmão Marcelão, um alemão forte. Ainda bem que eu te vi, rapaz. Porque o meu patrão, por muitas milhas, ganhou algumas passagens para o Rio de Janeiro, de ida e volta. Só que eu não posso viajar. E eu lembrei de ti, a primeira pessoa que eu lembrei foi de ti. Que coisa séria. E aí vou te falar então. Ontem veio o convite para entregar no Rio de Janeiro. Fui ver as datas, eram as datas certas do evento. Então foi uma maravilha. De lá comecei a ministrar no Rio e fui descendo. Aí fui descendo em outras escalas, São Paulo, desci, preguei no Paraná, e aí fui descendo. E aí fui ficando mais conhecido, né? Na época havia os DVDs, eu tenho muitos DVDs de mensagem. E aí a gente trabalhava com os DVDs de mensagem. Então os DVDs começaram a circular no Brasil. O DVD, daqui a pouco um amigo meu deu aqui, DVD do Michael Bairro, lá em tal lugar. Daí fui pregar em outros estados, Goiás, que eu gostei muito. Goiás eu gostei porque a culinária deles é meio parecida com a nossa. A Nice também gostou, a Nice Deus usou muito ela lá no Goiás também. Ela foi ministrar um louvor, e uma mulher que era paralítica levantou da cadeira no louvor. Então o louvor ungido também, ele tem o seu poder, né? Então muitas experiências dele. Mas então esses estados, né, os estados ali de cima do Nordeste, é maravilhoso. Gostei porque depois das mensagens a gente aproveitava a praia deles. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Michael. De todas as histórias, tem 20 anos de histórias pelo Brasil, qual foi a história que mais te marcou? Que vem assim, isso é uma coisa que realmente eu guardo com muito carinho. O que tu poderia compartilhar conosco agora? Nós eu voltei para Caciqui, eu me converti, nós fomos fazer missão lá. No início do ministério, isso? Não, depois do casamento. Depois do casamento. Depois do casamento. O início foi para missão comigo. E aí nós fomos para lá. E tinha um bairro lá, que era o maior bairro da cidade,
E esse bairro não tinha a igreja Assembleia de Deus, que nós fazíamos parte. E aí falaram para mim, olha, tem um homem lá que ele tem raiva de crente. Tu não passa lá para evangelizar ele. Ele corre a facão e tiver que matar, ele mata. Eu, Anísio, nos olhamos, mas é esse então que a gente vai. E ele já, a família dele toda era cristã. E ele era afastado, desviado do caminho de Deus. Só que ele tinha uma raiva. E aí ele disse, vamos lá, só olha essa história. Eu disse, amor, nós vamos, paramos na frente da cadeira e tu fica com o carro ligado. eu tava, o filho estava ali para evangelizar, mas também não... O facão vem e deixa ligado esse carro. A Bíblia diz que temos que vigiar. Né? E aí fica o carro ligado, qualquer coisinha eu entro no carro e tu acelera. Sabe que nós fomos, e ele veio realmente com um facão na mão. E lá no interior tem as porteiras, né? Sim. Ele pegou o facão, olhou para mim, bem sério, não falou uma palavra, pegou o facão e cravou na porteira, assim, tentando me deixar com medo. Sim. Ele disse, tu sabe quem eu sou? Eu tenho raiva de crente. Como é que tu teve a audácia, a coragem de vir aqui? Eu disse, pois não, seu Mário, posso falar o nome dele, que hoje é um amigo? Seu Mário, pois é, justamente por isso que eu estou aqui. Quero fazer um convite especial para o senhor. Estamos começando os cultos aqui no Povo Novo. E eu quero que o senhor vá nesse culto. Estou lhe convidando como convidado especial nosso. E ele pegou aquele facão dele e disse assim, olha, não sei porque eu não faço nada contigo agora. E me correu, saiu dali. E eu saí dali tranquilo, mas não me agrediu nem nada. A Anísio estava pronta lá. Com o carro lá, eu só vi um carro ligadinho, né? E aí o que aconteceu? Quando foi à noite do culto, aquele homem entrou. E ele entrou na porta e o alegre. E aí no culto, Deus começou a me usar no dom de profecia, de revelação. E acredita que Deus falou com ele de uma forma tremenda, coisa que só ele e Deus sabia. E Deus restituiu a família dele para ele. Né, falando da forma que ele estava vivendo, tudo. E ele se quebrantou tanto diante de Deus que voltou para os caminhos do Senhor. E como foi no outro dia, Deus cumpriu a promessa que falou através da revelação profética, da família dele todo retornar para ele de novo. Nossa. E ele então voltou para os caminhos do Senhor. E aí ele pegou e falou toda a história, que naquele dia realmente ele foi para a igreja para tentar me matar. E rodeava a igreja, só que quando ele chegava na porta da igreja, tinha alguma coisa que não deixava ele entrar. Olha só. E aí ele, quando conseguiu entrar, Deus falou com ele, né, restituiu a família dele. E hoje ele está em Santa Maria, servindo a Deus. Fui pregar no Congresso de Jovens de Santa Maria, quem é que eu encontro lá? Ele como um presbítero da igreja, servindo a Deus, ele é a família dele. Isso é uma alegria, né? Uma história muito linda, e ele ganhando muitas almas para Jesus hoje. Então realmente é algo que nos deixa alegre, né? Outra história também. Hoje, agora essa semana, ontem, um pastor, amigo meu, pastor Rogério Bertolini, pastor presidente do campo, esteve aqui visitando o pastor Samuel Medeiros. Grande pastor, um abraço. Pastor Samuel, né? O pastor Donald, também são pessoas muito queridas, já tiveram aqui no Pod a Sua Porta. Um abração para vocês. Não é fácil estar aqui depois deles, né? Uma responsabilidade, né? Responsabilidade. E eles estiveram aqui visitando, o pastor Rogério aqui visitando, juntamente com os amigos aqui, pastores aqui da região. E ele me mandou mensagem, tá por aqui, eu estava numa reunião, não pude atender ele. E ele mandou mensagem, Mike, estava com saudade de ti. E falei para o pastor Samuel da história, que foi ministrar lá no Uruguai, lá em Canelones, uma obra missionária lá. Fiquei numa cruzada missionária lá de mais de um mês lá. E dentro de uma das ministrações, eu estava ministrando ao ar livre, e uma senhora que estava acamada, entrevada na cama, ela ouviu a mensagem e Deus curou ela, instantaneamente, algo que a medicina não conseguia explicar. E ela levantou e foi para o culto. E foi uma bênção de Deus. E ela se converteu, a família toda se converteu depois desse milagre. E lá tem muita burocracia lá no Uruguai para, digamos, alguém que quer fazer um negócio imobiliário ou deixar para herança, deixar para alguém. É muito difícil a burocracia lá, principalmente para o brasileiro. E ela, depois que se converteu, a igreja era um lugar pequeno lá. E ela se converteu, a família toda aceitou, e ela doou um terreno para a igreja, fizeram um prédio que hoje é a sede de Canelones. É uma história que me marcou muito também. É realmente uma história que está... Ela morava próximo ali? Morava próximo. E era estava escutando a palavra. Um culto... E Deus, você que está aí agora no seu quarto,
Você que está sem condição de andar, você que está assim, Deus usou uma palavra profética e ela sentiu que era com ela e se levantou. A família ficou assim, apavorada. Ela se levantou porque ela não podia mais andar. Estava trevada numa cama. E Deus fez um milagre na vida dela. Então ela se converteu, depois doou para a igreja, então um prédio para a igreja, hoje é a sede da igreja lá. Então realmente está lá semente plantada, uma história muito linda, né? Uhum. E, Michael, deixa eu te perguntar outra coisa. Essas manifestações, né, tu escutou audivelmente. Tu sempre escuta audivelmente, não? Ou como é que Deus pode se manifestar, o Espírito Santo pode se manifestar? Porque às vezes a pessoa que está assistindo em casa, será eu não vou para a igreja porque Deus não gosta de mim, não fala comigo. É sempre assim? Como é que a pessoa pode sentir que, olha, eu acho que eu tenho que ir na igreja, ou Deus está conversando comigo? Como é que funciona isso? O que acontece? Deus tem suas maneiras de falar, né? Deus pode falar audivelmente, claro que não é com todos, né? Audivelmente, falar realmente, como eu estou falando contigo aqui. Ouve uma voz, não pensa que está louco, às vezes é Deus falando contigo. Outra questão também é através da palavra de Deus. Então, por isso que quando nós estamos angustiados, entristecidos, e vamos ler a Bíblia, Deus fala conosco. Uhum. É a própria boca de Deus falando. O pastor Samuel fala muito disso. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, né? E Deus também tem os seus instrumentos, os seus vasos, que a gente chama. São pessoas que são usadas por Deus. Às vezes eu posso estar precisando de uma palavra e Deus pode te usar, Diego, para falar comigo. Então, geralmente, Deus usa as pessoas, né? Às vezes nós não entendemos como aquela pessoa me falou uma palavra que me levantou, que me animou e que me fez ter o desejo de buscar a Deus. É Deus que está instrumentalizando aquela pessoa, né? E aquela pessoa é usada por Deus e nós vamos buscar o Senhor e depois Deus faz milagre na nossa vida. Então são essas as formas que Deus fala, né? E às vezes Deus fala também em sonhos. Então tem algumas questões que Deus fala, né? Às vezes tu abre a janela da tua casa e vê aquele dia lindo, maravilhoso. Respira fundo e tu percebe que Deus me ama. Deus falando contigo, eu sou contigo, te levanta. As adversidades da vida não se comparam àquilo que eu tenho planejado e projetado para a tua vida. Então é dessa forma que Deus fala. Uma alegria, né? Michael, deixa eu te perguntar uma outra. O podcast é assim, nós vamos perguntando, né? E o entrevistado vai respondendo. Me diz uma coisa, hoje tu trabalha pastoreando alguma igreja? Não, eu já sei, mas eu vou perguntar para o Michael para que ele possa. Como é que é o teu trabalho hoje missionário? Atual? Hoje não. Ministerialmente falando, hoje eu não estou pastoreando. Pastoreei aqui já, a Delomba ali da nossa congregação da Assembleia de Deus, eu pastoreei por um tempo. Mas agora estou somente como pregador. Um exemplo, às vezes a congregação do bairro tal precisa de um pregador, me faz o convite para eu pregar lá para eles, num evento lá. Prego às vezes na sede, o pastor Samuel dá muita oportunidade para nós ali, vai ministrar na sede, uma palavra aos domingos às vezes. Alguns convites por causa do trabalho da corretagem, que é muito corrido, sabe bem disso, né? Principalmente aqui no nosso litoral. Eu não agendo muito hoje, alguma agenda no mês eu faço com alguns amigos, né? Lá de Porto Alegre, de Canoas, lá da fronteira, agendo uma data e a gente vai agendando durante o ano naquele determinado evento. Então é assim que a gente faz os trabalhos hoje. E não estou pastoreando no momento, mas estamos sempre à disposição para os amigos, alguém que precisa de uma oração, de uma palavra, de um direcionamento espiritual, está sempre pronto para ajudar. Eu vou deixar aqui, vai estar aparecendo já o Instagram do Michael, e já peço, você que está aí, já vai ali, siga o Michael, se precisar às vezes de uma oração, né, Michael? Pode enviar que o Michael vai orar por você. O Michael é uma pessoa especial, um grande servo do Senhor. É um amigo que eu tenho, né? Eu fiquei feliz hoje de conseguir ter vindo aqui compartilhar, já estava há tempo, né, falando, né, Michael? Vem aqui contar um pouquinho das tuas histórias. E ele é um servo, olha, muito especial do Senhor. Eu acredito e creio em Deus, com certeza, né? Sempre te usa muito fortemente, amém, né, Michael? Amém. E quero te agradecer por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para vir conversar conosco aqui. Eu sei que é corrido, o Michael tem as funções, um abraço para o Jefferson também, o Michael trabalha na Imobiliária Guarita, né, e o Jefferson já esteve aqui no Pode a Sua Porta também, então um abraço para ele, para a família, e ele conseguiu hoje tirar um tempinho para vir conversar conosco. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu, meu irmão? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, né, como tu bem falaste ali,
Nós estamos à disposição daqueles que precisam, trabalhando muito hoje no Brasil todo, acompanhando famílias, casais que precisam de um conselho, de uma palavra, estamos à disposição dos amigos aí. Só para completar, o Michael hoje, ele trabalha muito forte com famílias, né, Michael? Então hoje o trabalho de evangelização bem forte com o cuidado das famílias. Até o último, teve um evento que o Michael fez, foi em Capão da Canoa. Ele pregou lá e foi muito legal, uma palavra muito bacana. Então, o homem aqui, olha, é fantástico. Se tiveres oportunidade um dia de vir escutar uma pregação do Michael Bairré, vale a pena. Tá bom, Michael? Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Mais uma vez, obrigado ao Dentista Sua Porta, que também cuida, né, dos nossos dentes, né? A Anice falou, já temos que andar com ele lá de novo. Sempre aí junto. Isso aí. Pessoal, você que gostou desse bate-papo, já curta aí essa conversa, já compartilhe com todos os seus parentes, amigos, porque vai espalhar ainda mais essas mensagens maravilhosas e principalmente as personalidades da região. E você sabe que o podcast ele está sempre o quê? Buscando as personalidades que vão de Tramandaí a Criciúma. O Michael é uma delas. E nós teremos aí com certeza muitas outras no decorrer das próximas semanas. Você já sabe, Pode a Sua Porta toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite, tá bom? Até a próxima e falou! Tchau!